Muito bom dia a todos, Bom dia. diretamente do Homens que Oram, Salmos 49, Manaus 5:15. A vaidade das riquezas, ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Povos todos, escutem isto, deem ouvidos, todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muito riqueza? Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Porque vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em meu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado e ainda que o louvem, quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Pai eterno, todo-poderoso Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, pela tua verdade, que é a espada que separa, que dá discernimento, Senhor, que vem nos dar vida, Senhor. Aqui neste momento, te peço, Pai, pelo teu entendimento, pela tua clareza, pela tua sabedoria, meu Senhor. Adentre dentro de nós, em nossas mentes, em nossos corações, e alinha, Pai, ao teu querer, à tua vontade, Senhor. Que aqui seja apenas a tua voz, Senhor, sendo falada. Nossos ouvidos estão atentos, ó Senhor, a tudo que tu nos disseres. Vem, Pai, conduz esta manhã, Senhor. Seja o nosso intérprete. Ensina-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender todas as tuas verdades. Possamos sair daqui edificados, prontos para praticar
tudo aquilo que tu nos disser. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lá, meus irmãos. Antes do Salmo falar sobre dinheiro, ele fala sobre o tempo. Antes de tratar riqueza, ele trata valor. Antes de tocar na morte, ele toca na forma como estamos vivos. Essa passagem não foi escrita para gente desesperada, mas para gente distraída. Não para quem sofre pouco, mas para quem pensa pouco. Vivemos como se o amanhã fosse garantido, como se o hoje fosse descartável e como se o ontem ainda pudesse ser corrigido. E enquanto isso, a vida passa. E não é devagar, passa rápido. A morte é a única certeza absoluta de todos nós. Mas ela não foi dada para nos paralisar, e sim para nos acordar. O problema não é a morte existir. O problema é viver como se ela não existisse. O Salmo 49, ele vem nos chama a sair do piloto automático, a parar de medir a vida por bens, status ou aparência, e a recuperar algo que muitos perderam: consciência. Consciência de tempo, consciência de valor, consciência de eternidade. Aqui não há palavras só para ricos, nem só para pobres. Não há essa diferenciação de clero ou plebes, né? A palavra para homens, homens vivos, homens responsáveis, homens que precisam decidir se vão apenas existir ou finalmente viver. Quem não pensa na vida acaba sendo governada por ela. Quem não reflete, repete. Quem não desperta, desperdiça. Por isso, os filhos de Corá estão dizendo: ouçam todos, porque a vida não negocia exceções. Vamos ao primeiro bloco. De 1 ao 4. Povos todos, escutem isso. Deem ouvidos todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos. Todos, juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então, aqui ele já começa exigindo uma atenção total. Não é uma mensagem segmentada, não é uma palavra para um nicho específico, né? Ele não está escolhendo uma classe social, ele não está definindo uma raça para ouvir um continente específico. É um chamado universal à consciência da vida e da morte. Aqui Deus ele está equalizando todos antes de instruí-los, né? Está trazendo a igualdade. A morte nos faz iguais. Por isso a verdade também ela precisa alcançar a todos. Lembra muito o símbolo, né, de caveira, o simbolismo de caveira simboliza a morte, mas também simboliza igualdade, mostrando que por baixo
dessa vestimenta de carne, somos todos iguais. Então, aqui devemos ajustar nossos discursos, né? Não deve ter uma diferenciação, um para ricos, outro para pobres, um para agradar, outro para comover. O resultado é que ninguém vai despertar. Um amigo que trabalha com publicidade, ele constantemente se encontrava com vários clientes no mesmo dia. E ele muito se fazia de camaleão para se adaptar a cada cliente, a maneira como se comportava, a maneira como ele falava, tudo era calculado milimetricamente. Só que isso gastava muita energia. E ele captou aquilo, cara, não tô sendo eu, não tô sendo confortável com isso. E aí ele eliminou esse disfarce, essa camuflagem constante de adaptação, né? E passou a levar seu próprio entendimento, o seu próprio eu, né? E aqui temos algo muito maior, que é o entendimento de Deus, o entendimento do Espírito, que torna tudo universal. Jesus falava, pregava de uma maneira muito clara e comum para que uma criança e um estudioso pudesse entender, né? E até confundia os estudiosos pela carga de simplicidade que tinha em suas palavras. E nós tendemos a ignorar aquilo que é muito simples. Procuramos fórmulas mágicas e todo mundo tem uma fórmula mágica. É um livro, os 10 segredos, é os 10 passos, é isso e aquilo outro para desvendar um segredo. E quando você vai ver, é só a simplicidade. Pessoas no mundo hoje, os milionários, estão contratando coaches, pessoas para lhe falar do básico. Tem uma brasileira que a primeira coisa que ela fala para seus clientes é desacelere. Lembra muito a palavra do nosso pastor Bruno, né? E ela pergunta assim: como é o seu sono? Você dorme com o que sobra do seu dia ou você usa o seu dia com o que sobra do seu sono? E aí a pessoa fica. E muitos de nós fazemos isso. E a mensagem é muito simples. Todos nós entendemos. A mensagem para um milionário que tem vários currículos, né? Um nicho ali de especialidade que ele tem. E ela fala de uma maneira muito simples. Desacelera. E assim também deve ser a nossa palavra, né? Não precisa ser sofisticada, falarmos em linguagens específicas, técnicas, para nos mostrar que somos estudiosos da palavra, né? Temos a escritura, por si só, ela usa uma palavra, uma linguagem antiga que para eles era um comum. E aí a gente tem variações de traduções que nos ajudam a ter um entendimento mais profundo, né? Porque a nossa linguagem é diferente do passado, mas ainda assim ela se torna simples porque o Espírito Santo vem nos auxiliar, transcrevendo tudo aquilo que Deus quer que possamos ter acesso. E então devemos parar de filtrar a verdade para ser aceito, né? Devemos falar com clareza, peso e amor, independente de quem esteja ouvindo.
E eu quero lembrá-los, né, que o amor, ele é um sentimento que não tem oposição. Em Gálatas 5:22, capítulo 5, versículo 22, ele fala sobre o fruto, não é os frutos, o fruto do Espírito, né? E traz todos os seus componentes, né? Suas substâncias, como fosse os nutrientes realmente de uma fruta. Nós, quando vamos ler sobre uma fruta, ela diz que tem vitamina C, tem vitamina D, tem carboidrato, tem ácido, tem as suas substâncias que a compõem. Assim também é o fruto do Espírito. E aqui ele diz, né, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a beniguidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E ele finaliza assim: contra essas coisas não há lei. Então, assim também deve ser a nossa verdade. Porque quando agimos com amor, agimos em prol universal, em prol de todos, né? A favor de todos. E contra isso não haverá, não haverá lei a, a te escutarem. Então, devemos ter esse auxiliador, buscá-lo constantemente, a sua presença, para que possamos ter essa, esse posicionamento da verdade com amor. E, e Jesus diz assim, Marcos 16, pregai o evangelho a criatura, toda criatura. Então, o evangelho ele trata do destino eterno da alma, não de preferências culturais. Não é o Ocidente, o Oriente, não é o Norte, o Sul, é para todos, né? Jesus não autoriza adaptações da verdade. Nós temos muito, né? Estamos presenciando muito distorções da palavra e muitos, né, sábios, nossos pastores, nossos líderes, eles questionam, né? Isso está na palavra? Foi isso mesmo que você leu? Então, não podemos colocar palavra na boca de Deus, palavra nas escrituras de Deus. Ele autoriza a expansão do alcance. E aí a gente vê nossos amigos missionários, nossos pregadores, ministradores, atingindo também, né, as redes sociais, ferramentas aí que estão sendo usadas para propagar a palavra, expandir o reino. O conteúdo, ele é o mesmo e o público é todo, né? Lembra muito o autor de um livro que ele falava com as pessoas com muito amor, ele amaciava muito, né? E aí o Espírito Santo o confrontou. Você não ama essas pessoas. Ele disse, como não? Olha como eu as trato, trato tão bem, trato com amor, sou gentil com elas, né? E o Espírito Santo, mas não é isso. E aí ele mudou a postura, começou a ser confrontador, palavras mais firmes, mais duras. E novamente o Espírito Santo veio, incomodou, né? E falou novamente: você não ama essas pessoas. E ele, eu estou seguindo as tuas ordens, eu estava falando com todo amor e carinho, e agora que eu estou sendo mais firme, tu está dizendo que eu não estou amando?
Você tem que se decidir. E aí ele caiu em si, né, e entendeu que deveria haver um equilíbrio. E quem vai nos trazer o equilíbrio é o amor, né? O fruto do Espírito, onde vamos trazer a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, tudo junto, né? Comemos deste fruto que vai nos nutrir e somos aquilo que comemos. Somos aquilo que nos nutrimos, que estamos ouvindo, que estamos assistindo, que estamos proferindo. Tudo isso alimenta, né, nosso ser. E a boca fala do que o coração está cheio. Em Atos 17:30 diz assim: Deus manda que todos, em todo lugar, se arrependam. Aqui, tudo isso porque acaba com aquela frase: a ignorância é uma bênção. Aqui a ignorância espiritual não é mais desculpa. Quando Deus revela a verdade, ele chama todos à responsabilidade. O arrependimento é universal porque o juízo também é. Como estamos lendo aí Apocalipse, né, na fase do Apocalipse, no grupo das 5 horas, estamos vendo aí o juízo que vai vir para todos. E ainda mais vai vir o juízo do mal. Então, precisamos nos arrepender. O arrependimento também é para todos, para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para todos os povos, para todas as classes sociais. Então, pergunto, né? Você tem proclamado a verdade inteira ou apenas a parte que não gera rejeição? Você está sendo muito bonzinho? Você está sendo muito firme? Como anda a sua maneira de evangelizar? Seguimos para o bloco 2, de 5 ao 9. Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muito riqueza? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Então, aqui, né, ele fala sobre o medo. O medo, ele cresce quando a confiança está mal posicionada. Dinheiro promete segurança, mas não compra tempo. Não resgata a vida e não negocia com a morte. Tivemos aí o Covid, né, para nos ensinar exatamente isso. E aqui a palavra ela não está falando mal de quem tem dinheiro, de quem tem riquezas, tanto que ele está atentando a palavra para essa classe, exatamente porque a palavra também é para eles, né? E vimos em outras situações, né, pessoas com risco, com doenças terminais, com recursos intermináveis e ainda assim não conseguiram comprar sua vida, negociar com a morte, né? Nenhum homem tem o suficiente para pagar o resgate da sua alma, né? A sua salvação. Será que você vai lá dar um dinheiro
para um anjo lhe carregar até o céu? Você vai dar um dinheiro para o demônio te dispensar do inferno? Ou dispensa aí, não quero ficar aqui não, pega aí. Eu acho que tem algum dinheiro no mundo que vai pagar pela tua alma. Acredito que não. Então, a gente vê aí as pessoas com ansiedade extrema ao gastar e pânico ao perder renda, identidade ferida quando os status caem. Tudo isso revela a fé deslocada. O medo mal. O medo é a confiança mal posicionada. Neste caso aqui, ele posicionou a confiança no dinheiro. E aí você vê a pessoa perdendo tudo isso quando está diante de algo que o dinheiro não consegue resolver. Não está firmado no que é eterno. Devemos então reposicionar a nossa confiança, usar os bens com sabedoria, mas nunca como fonte de paz. Nossa única fonte de paz e a paz que excede todo entendimento é Deus em nós e nós com Ele. E em Marcos 8,36, Jesus diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aqui Jesus ele traz uma comparação de valor. O mundo inteiro ainda é inferior a uma alma. E aí a confirmação do porquê ele deixa 99 ovelhas e vai atrás de um. Porque esta alma tem muito valor e é superior ao mundo. Hein? Se a alma é perdida, nenhum ganho material compensa. Imagina aí, você ter todos os bens da vida e perder um ente querido para um vício, para a droga, para a bebida, para qualquer coisa que venha ofuscar a sua identidade e venha lhe tirar do caminho de Deus. Imagina nós que temos o conhecimento da glória de Deus, né? Que buscamos Ele constantemente, temos um certo entendimento do que é ser salvo e do que é ser reconstruído. E o quanto essa felicidade habita dentro de nós, por ter esse entendimento, e olhamos para alguém da nossa família e ver que ele não está vivendo exatamente isso. Então, não vai compensar o dinheiro, os recursos, os bens, ao ver um ente querido perdido. Então, o texto aqui, ele redefine o que é o lucro verdadeiro. E Paulo afirma que o seu maior lucro é morrer em Cristo. Em 1 Timóteo 6,17 diz assim: não ponham esperança na riqueza, que é incerta. A riqueza ela depende de fatores externos e instáveis. A esperança ela precisa estar ancorada em algo eterno e imutável. E o que é eterno e imutável? Somente Deus atende esses critérios. Nosso nosso amigo Ives uma vez nos ensinou, né, que essa é a verdadeira etimologia da esperança, e é verdadeira.
você procurar, né? A esperança é em Deus, ela é imutável e eterna. E não essa esperança que o mundo narra. Vamos ter esperança em fulano, vamos ter esperança numa situação. Mas quando falamos de Deus, é certo que irá acontecer, porque Deus não volta, né, na sua palavra, e pelo contrário, a sua palavra, na extensão da Bíblia, ela confirma cada promessa dele. E assim devemos depositar toda a nossa vida a ele, né, porque só ele atende a esses critérios. O que sustenta a sua segurança? Deus ou aquilo que pode acabar? Vamos para o bloco 3, 10 ao 12. Porque vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. E, né, ele fala que a morte ela não respeita currículo, sobrenome, saldo bancário, muito menos a sua reputação. A vida ela é breve demais para ser desperdiçada reclamando, paralisado ou anestesiado. Nenhum dinheiro compra mais tempo, nenhum poder altera o fim. Homens presos ao ontem, à culpa, ou ao amanhã, à ansiedade, perdem o único dia possível de hoje. O único dia de você viver é o hoje. O único dia de você fazer uma mudança, você tomar uma decisão, é hoje. O amanhã não existe e o ontem nunca mais voltará. E estamos perdendo hoje, preocupados com o amanhã e lamentando o passado, reclamando, desperdiçando tempo, paralisado e não vivendo o momento, não apreciando o agora. Tem um filme chamado O Poder da Vida. Só está no YouTube ele. É bem interessante a história. É um rapaz que sofre um acidente, é um atleta. Ele é muito acelerado, muito ansioso e quer resolver as coisas tudo pela força do próprio braço. Ele confia nas técnicas, naquilo que ele treina. E passa a ser uma pessoa muito arrogante, né? Por isso, um excesso de, de confiança. E ele conversando com um senhor que ele encontra num posto de gasolina e ele chama esse senhor de Sócrates, né? Que o cara tem uma pegada muito filosofal e tudo, ele chama ele de Sócrates. E aí ele fala para ele assim: preste atenção que o que está acontecendo ao momento. Preste atenção no que está acontecendo no agora. E, e ele disse assim: não tem nada acontecendo no agora. E eles estão num parque, onde está cheio de pessoas, crianças, animais, ali, adultos, né? E de repente ele o toca. Ele disse: olhe com mais calma. Parece que o toque desacelerou ele ao ponto dele perceber até a sua própria respiração.
E aí, de repente, ele começou a ver as pessoas ao seu redor, correndo alegremente, brincando, os animais, os pássaros, o vento na árvore. Nesse momento, ele esteve presente. Nesse momento, ele passou a contemplar o agora. Nunca estaremos sozinhos no agora. Sempre tem algo se pararmos para prestar atenção. Então, devemos viver com intencionalidade, celebrar o hoje, sentir a vida, pensar na vida. A vida no piloto automático é uma morte antecipada, ou é morrer, né, enquanto existe. É ser um zumbi para a própria vida. É ser seu próprio cemitério de seus sonhos. É empurrar a vida com a barriga, ou como diz a música secular, deixa a vida me levar. E Jesus diz em Mateus 6,34: não vos preocupeis com o amanhã. A ansiedade, ela projeta a mente para um tempo que ainda não existe, roubando a nossa obediência e a gratidão do presente. Jesus chama o homem a viver consciente no agora, sobre a confiança diária da provisão do Pai. A gente já ouviu aqui nosso líder Américo falando, né, da história do filho. Nossos filhos, eles não se preocupam com o amanhã, o que tem na geladeira, o que tem que comer, porque sabe que o pai irá prover, irá trazer o sustento. E na passagem diz que até os animais têm o que comer, né? Avalie nós que somos filhos. E uma vez que firmamos nossos pés na rocha, que é o nosso Deus, toda ansiedade se cessa. Sabemos que Ele é imutável, Ele não muda as suas promessas. Pelo contrário, Ele as sustenta. Então, em Tiago 4,14 diz assim: sois como neblina. A brevidade da vida, ela elimina qualquer justificativa para a procrastinação espiritual. Quem entende a fragilidade do tempo vive com uma urgência santa. Nós já falamos aqui no grupo sobre a salvação, o tempo de salvação. Uma pessoa que é salva no último momento e a pessoa que decide ser salva um pouco antes, né, na juventude, numa certa fase da vida, que ainda tem mais tempo de vida pela frente. E vimos que a pessoa que é salva no último momento, ela só não cumpre com uma parte, que é evangelizar. Ela se salvou ali. Talvez ela evangelize pelo ato de ter aceitado naquele momento e todas as outras pessoas, depois desse fato, se convertam, né, por, por testemunho. Mas ela por si só, ela não faz, né, essa evangelização, ela não leva a palavra como uma pessoa que se converte com um pouco mais de tempo. Então, quando temos essa urgência santa, nós paramos de ter essa procrastinação espiritual, nós temos algo a salvar, como Noé salvou a sua família. Noé passou mais de 100 anos construindo aquela arca. Tinha uma certa urgência.
Naquela época, 100 anos era 100 dias para nós, talvez. Então, devemos ter essa urgência com nossos filhos, devemos ter essa urgência com as nossas esposas, com a nossa casa, desde trazê-los desse desvio que eles estavam, que eles estão, trazer clareza. Toda a palavra, nós, como sacerdotes, devemos trazer à nossa casa. Nossas famílias devem ir aos cultos somente confirmar aquilo que nós já carregamos. Vai ser só uma confirmação. Então, precisamos sair dessa procrastinação espiritual e agir com mais urgência em salvar mais, em trazer mais pessoas para o reino e fazer com que ele cresça. Então, pergunto, você está vivendo ou apenas existindo? Como está sendo a sua vida e principalmente a sua vida espiritual? Você está dando continuidade naquilo que Deus começou em ti? O que você anda fazendo com a vida que Deus lhe deu? Você foi salvo por um propósito. Não foi para ficar sentado no sofá assistindo streams dia e noite. Há algo para você fazer nesse mundo. Ser luz, ser sal para aqueles ao seu redor. Bloco 4, 13 ao 14. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. Uma vida sem reflexão, ela é governada por instintos. Aqui a palavra ela descreve homens que vivem focados em prazer, acúmulo e satisfação imediata, caminhando inconscientes para o fim. Muitos, estamos distraídos, muitos estão sem perceber o próprio eu. Muitos estão em tarefas que não estão presentes. Estão fazendo algo e estão pensando em outra coisa e estão sentindo uma coisa totalmente diferente. Não estão presentes no agora. Como um animal, apenas o instinto ali. Um estudo sobre a preguiça, o bicho preguiça. Seu cérebro é do tamanho de uma ervilha. E estudiosos deduzem que o seu cérebro é tão pequeno porque ela não tem atividade. Ela só vive em, em prol do seu básico, que é comer, fazer suas necessidades e dormir. Não há mais nada. Assim também somos nós, diminuindo nossa capacidade mental quando nos acovardamos, nos encolhemos no nosso sofá. Então, também tem aquela, que muito movimento e pouca direção. Muito barulho, nenhuma meditação. Tem aqueles que estão fazendo sempre um pouquinho de cada, mas não tem um propósito. Muito barulho, muita falação, mas não tem a verdade, não tem a meditação na palavra. Não estão vivendo com entendimento. E você percebe uma flutuação de sua vida.
né, de suas vidas. Então, devemos romper com essa vida animalesca, sair desse estado de bicho preguiça, né? Devemos pensar, orar, se reorientar. Ser espiritual não é sentir mais, é discernir melhor. Meu líder Américo me aconselhou a orar por discernimento espiritual. Então, isso é ser mais espiritual, é ter discernimento da vida, né, do que é de Deus e do que não é, do que vai fazer o bem e do que vai causar dor, daquilo que vai salvar e daquilo que vai condenar. Devemos constantemente nos olhar no espelho e ver se estamos sendo cópia de Cristo em cada atitude nossa. E somente o discernimento do Espírito nos dará isso. Somente o discernimento nos fará mais espiritual. Se estamos sendo apenas modinhas, cristãos da dopamina, ou se estamos sendo discípulos raízes, né? Sendo cópia de Cristo. E Jesus afirma, né, numa só frase, numa só palavra, em Mateus 26:41, ele diz assim: vigiai. Hum. Toda ausência de vigilância, né, torna o homem vulnerável ao engano e à queda. A vigilância é consciência ativa para a própria condição e dependência constante de Deus. Eu trabalhei há uns 15 anos atrás, eu trabalhei de segurança, né? E a gente precisava estar constantemente em QAP, atentos, como diz a linguagem da segurança, porque qualquer coisa poderia nos deixar vulneráveis, principalmente quando trabalhávamos armados. Não poderíamos estar de costas para uma zona de perigo, não poderíamos cochilar numa situação, pois poderia chegar um sinistro, um assaltante, nos render e levar a arma. Então, o perigo que nós trazíamos se nós relaxássemos. Então, precisaríamos da vigilância constante, ela precisa, né, dessa consciência ativa, e assim devemos ser com nós mesmos, ser esse vigilante ativo, saber se estamos sendo dependentes de Deus em tudo. Já entregamos tudo a Deus? Será que já entregamos todos os nossos pilares a Deus? O que ainda está faltando ser santo? Como que anda a vigilância da sua santidade? Você está de pé de guarda, olhando para si, procurando um muro baixo, uma cerca quebrada, uma câmera desligada. Como é que anda a sua vigilância? Em 2 Pedro 2,12 diz assim: como animais irracionais perecem. Então, viver por impulso aproxima o homem da condição animal. Todas as vezes que agimos por instinto, por impulso, de uma maneira sem pensar, somente agiu, ali naquele momento estamos sendo iguais aos animais. Lembra aí o caso trágico que ocorreu, em que o rapaz pulou dentro da cela da leoa. A leoa agiu por instinto. Não tinha como ela colocar uma placa e dizer, oh, perigoso. Não tinha como ela ir na delegacia e dizer, oh, o rapaz ali invadiu a minha cela, você pode ir lá tirar. Não, é um animal racional.
e a gente também não pode agir que nem ela. Então, o animal, né, ele reage, consome, satisfaz, mas ele não discerne. O fim inevitável é a destruição. Quando pensamos, quando estamos com raiva, né, a gente passa por pensamentos de destruição naquele momento. Hoje não, que a gente está mais espiritual, né, buscando essa paz que excede todo entendimento. Lembra muito o nosso amigo Júnior quando está no trânsito que ele queria pingar aquele que cortou a sua frente e ele virou e falou assim: Deus, olha aqui teu filho, olha o que o teu filho está fazendo. Então, o quanto você muda, mas antes, né, a sua raiva, ela quer destruir, né? Sua raiva quer destruir. E a raiva, ela é instinto, né? Todo sentimento sem direção, ela é um animal. Muitos de nós, em certos momentos, precisamos ter esse freio, esse desacelerar. Percebemos que estamos com raiva, não usar como motor, mas como freio. Opa, tô com raiva. Trabalhei com uma pessoa que quanto mais estressada ela estava, mais baixo ela falava. Era uma maneira dela educar seu sentimento. Seu externo controlava seu interno. A partir do momento que ela falava baixo, que ela falava mais pausadamente, o seu cérebro ia diminuindo o ritmo da raiva e do estresse. Há estudos em cima até das palavras. Modificada, ela muda o nosso interior. Em vez de dizer que está com raiva, estou aborrecido, estou apreensivo, já dá uma diminuída no grau de intensidade. Sua vida é guiada por convicção em Deus ou pelos seus instintos humanos? Bloco 5. Aqui é a chave mestre, a virada. Mas Deus remirá a minha alma, o poder da morte, pois ele me tomará para si. Novamente, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Aqui ele diz que a morte não é soberana. Como eu disse no início, ela é para todos, mas ela não é soberana. Deus aqui ele estabelece um limite à sepultura. Eis a história da ressurreição. Aqui os filhos de Corá, né, antecipa a doutrina da redenção e da ressurreição. O mundo, né, ele oferece alívios temporários. Deus oferece a vida eterna. Devemos viver firmado na suficiência de Cristo. Não negociar a nossa esperança com o mundo. Nossa esperança deve estar em Deus, em Cristo, que permanece, não no homem, não no cavalos, não nos nossos carros de guerra. Nosso amigo Paulo costuma orar. Nossa confiança está em Deus, pois Ele tem o poder da redenção, da ressurreição, aonde Ele vence a morte. Então, devemos parar de negociar a nossa fé
Devemos parar de projetar nossa convicção para qualquer outra coisa que não seja Deus. Não há neutralidade. E Jesus ensina, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Em João 11:25. Jesus não apenas ele promete a ressurreição, ele é a fonte dela. A vitória sobre a morte, ela não é um conceito, ela é uma pessoa. Não é uma narrativa, né? Não é um conceito qualquer. Estava assistindo um filme chamado Em Defesa de Cristo e o repórter ele já começa dessa forma, né? Achando que tudo é um conceito, não uma pessoa. Tudo que é um achismo e não uma verdade. Em Colossenses 2:9 e 10 diz assim: em Cristo temos plena suficiência. Tudo que o homem busca para se contemplar, valor, segurança, sentido, já está plenamente em Cristo. Nada precisa ser acrescentado. Buscamos inúmeras coisas, em inúmeros lugares, pessoas, situações, ocupar aquele vazio que está em nós, né? Seja nos valores, seja na segurança, seja aquilo que esteja sentindo, a gente quer estabilidade. E somente Deus, né, somente Cristo irá nos trazer essa, essa verdade, né, que não precisa, que não precisamos de mais nada. Ele é o suficiente. Sua esperança está em prolongar esta vida ou em viver a vida que não se acaba? Como anda esse teu propósito? Você está aí cuidando da sua vida eterna? Pois ela começou agora. Todos os dias você tem um passo para a eternidade. Bloco 6, 16 ao 20. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. Irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. E aí ele encerra ensinando como o justo deve olhar para a prosperidade do ímpio, sem inveja e sem medo. A honra sem entendimento, ela não redime, não salva e não atravessa a sabedoria, a sepultura. A falta de consciência não é neutral, ela conduz à morte. De novo, confirmando aqui, né, que a ignorância é uma bênção, aqui não é. A falta de consciência não é neutral. Você ser inconsciente, você está agindo para o outro lado. Ser inconsciente é uma escolha. Você pode muito bem ter acesso às informações e buscá-la. Você pode muito bem ter acesso à palavra. Não precisa de receita. Você pode acessá-la quando quiser. Você tem aplicativo de graça, a Bíblia, qualquer casa tem. Você pode acessar a palavra. Você pode ir a uma igreja, você pode ir a um culto, você pode ir a uma injeção. Todos lá estão entregando a palavra
de graça. Porque depois que ela adentra em vossos corações, ela vai lhe cobrar tudo. Tudo que você tem, tudo que você é. Então, quantos homens se comparam, se ressentem ou se desviam porque olham a prosperidade alheia sem entendimento eterno? Eu fui questionado, né, como tirar Deus da equação, como resolver a vida em equação. Eu digo, fácil. Você pode fazer um curso para resolver seus problemas. Tem curso para você ser um chefe de cozinha, tem um curso para você ser um personal trainer, tem um curso para você ser engenheiro, tudo tem um curso. Mas não tem um curso para você ser salvo. A não ser que você leia a palavra, a não ser que você pratique a palavra. Sem a palavra, você só terá seus bens, mas não terá paz. Eu relatei isso para esse amigo, né? Olha os exemplos que eu vou te dar. Pessoas que têm tudo, tudo, são prósperas demais. Dinheiro não é problema, mas estão reclamando da falta de paz nos seus casamentos, estão reclamando de saúde, e sabemos que muito começa no descuido espiritual, na falta de nutrição espiritual. Uma pessoa atormentada pelo passado, sempre presa ao que poderia ser e almejando um futuro melhor, mas não vive o hoje, não vive a palavra. Você vê livros aí que separaram Deus da equação e dá certo. Você tem sucesso naquilo que você está buscando. Mas sempre haverá um vazio que somente Deus o preenche. Então, aqui, né, devemos abandonar a comparação, devemos que venha a ter uma vida pela fidelidade, não pela aparência de sucesso. Meça isso na sua vida. E sua vida está sendo mais pela fidelidade em Deus ou pela aparência, né, de bens, riqueza e tudo mais. Eu costumo olhar as pessoas e dizer que elas estão passando por processos. Essa pessoa Deus está tratando. Essa pessoa está passando por uma fase e Deus está tratando. E acredito que isso traz mais clareza. Esse lado dela está sendo abençoado, esse outro lado aqui precisa ser equilibrado. E Jesus ensina em Lucas 12, 20 assim: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus revela que prosperidade sem consciência pode ser sentença, não bênção. Quando a vida termina, o critério não é quanto se acumulou, mas para quem se viveu. Imagina uma pessoa que não teve conhecimento nenhum de finanças, nenhum estudo, não tem uma perspectiva de vida baixa, tem uma mentalidade que não foi desenvolvida para ter uma gestão em dinheiro e lhe entregam na mão dele uma Ferrari. Não vai acontecer. Ou como os casos que a gente já vê aí na reportagens, as pessoas que ganharam na Mega Sena e um ano depois estavam falidas e devendo muito mais do que quando elas eram pobres. Então, às vezes é uma sentença e não uma bênção.
Um aluno, uma vez, conversando com ele sobre o que faria com o que se ganhasse na Mega Sena. Várias pessoas responderam que comprariam isso, iam viajar, iam fazer tal coisa. E ele disse assim: eu faria um curso para administrar esse dinheiro todo. E aqui você tem esse dinheiro todo com a sua vida. E o curso que você precisa fazer é ler e praticar a palavra, para administrar esse inestimável valor que você tem, que é a sua alma. Em Eclesiastes 5,15 diz assim: nu saiu, nu voltará. A transitoriedade dos bens, ela desmonta qualquer ilusão de segurança material. O fim denuncia onde o coração estava preso. Então, aonde está o seu coração? Aonde está a sua confiança? Se sua vida terminasse hoje, o que falaria mais alto? O que você ajuntou ou quem você se tornou em Deus? E finalizo com um pequeno texto. Viver consciente é um ato de fé. Depois de atravessar esse salmo, uma coisa fica clara: a morte não é o maior problema do homem. A inconsciência é. Dinheiro não resgata a alma. Status não prolonga o fôlego. Prazer não vence o túmulo. Tudo o que não é eterno termina. E termina rápido. Mas o Salmo não nos deixa na sepultura. Ele nos levanta o rosto e declara: mas Deus remirá a minha alma da sepultura, pois ele me tomará para si. Nosso limite não é mais a morte, é Deus. Nossa suficiência não é o que acumulamos, é Cristo. Nossa esperança não está em controlar o tempo, está em pertencer àquele que governa o tempo. Por isso, a vida não pode ser vivida no automático, não pode ser desperdiçada com ressentimentos, não pode ser roubada pelo medo, não pode ser trocada por aparência de sucesso. O dia mais importante de sua vida é hoje. O único dia possível de viver é hoje. Ontem já passou, amanhã ainda não existe. Ser sábio é ser bom mordomo da vida que Deus confiou. Ser espiritual é viver com entendimento. Ser fiel é viver alinhado à eternidade enquanto ainda se pisa na terra. Salmo 49 não nos chama a temer a morte. Ele nos chama a honrar a vida. E a grande pergunta que fica não é se você acredita em Deus, é se a partir de agora você vai viver como quem sabe que vale a pena estar vivo em Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, um bom dia, uma boa semana.